movimenta pela nuvem, vá. Mas teoricamente é muito legal, porque pregar aqui mas na prática exige-se muito de você. Exige-se muito de como você está em relacionamento com o teu Pai, em relacionamento com o teu Deus. Na prática é totalmente diferente. Se você compreende e Deus te põe à prova, Deus vai te levar à prática, então a exigência sobre você é maior daquele que não entende, que não compreende. Amém? Nós vamos aqui adentrar algumas passagens. A palavra transição, ela tem na sua etimologia, no seu entendimento, que é uma ação de passar de um lugar para outro. Você não está nem lá atrás nem na frente, está no meio. Vem para o meio. Quem anda com Deus vem para o meio. Vem na transição, vem na movimentação daquele que sabe todas as coisas. Que anda com Deus não está no controle. Olha para o teu irmão, você não está no controle de nada, irmão, da sua vida. Eu tenho um emprego bom, tenho uma casa boa. Não pensa assim não, porque Deus pode mudar isso tudo, como também num momento difícil Deus mudar. Eu sempre falo com a minha esposa, quando inauguraram aqui essa roda gigante, eu falei, interessante, eu sempre falava sobre roda gigante, e a roda gigante, ela sempre está em estados. Quem está dentro de uma roda gigante, ela começa daqui, está aqui, está aqui, passa por cima e volta, faz um ciclo de mudança. A nossa vida está em ciclos, de 1 a 7 sempre mudando. De repente você está aqui, de repente você está aqui, de repente você está aqui. E Deus vai mudando você, mas as mudanças de Deus é sempre para o teu crescimento, para colocar onde Ele desenhou você para estar. Então, são processos que Deus vai nos colocando, e nem por isso o reino não está em crescimento, ele está em crescimento. Muitas vezes ele vai parar, como parou a minha vida, parou, diante naturalmente para um sobrenatural, para fazer aquilo que ele tem que fazer. E a gente não entende, porque a gente pensa que Deus tem que sempre prosperar, mas parar é prosperar. Parar e puxar com uma flecha tirada da aljava para lançar mais longe, muitas vezes puxar você é crescimento no reino, porque a gente tem o entendimento que crescimento tem que sempre ter enumeração. Não, tem que ser em qualidade, e ser qualitativo, de uma forma qualitativa, porque se nós formos analisar crescimento olhando para Jesus, o ministério de Jesus foi o mais fracassado da história, porque ele ficou sozinho, só João com ele, e Maria diante da cruz, e os demais, todo mundo foi embora. Seria o mais fracassado do ministério, mas dos olhos do Pai, dos olhos do reino de Deus, o reino de Deus sempre vai ser da forma, não como eu e você pensamos, mas da forma como Deus faz. Amém? A transição. Período de adaptação entre duas fases. Período de adaptação entre duas fases. Daqui você saiu, que graças a Deus valeu a pena, mas agora estamos adentrando a uma nova estação, a uma nova fase. Adentrando, e nós vamos ver vários exemplos bíblicos da onde Deus, quando ele em Gênesis capítulo 1 versículo 1 diz que Deus, ele no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, num caos, para uma nova fase, de uma terra nova. Há uma transição, uma mudança do Criador, do Pai, para todas as coisas, desde o princípio. Quando o pastor falou sobre a oferta, essa foi a maior oferta. Eu falo que Deus é o maior ofertante da história. Ele ofertou na eternidade seu Filho. Isso está em Apocalipse 13, e isso está também lá em 1 Pedro, que fala que o Senhor Jesus foi entregue antes mesmo da fundação. Na eternidade ele foi entregue. E ele se manifestou fisicamente há 2 e poucos mil anos. Mas na fundação ele já foi entregue como oferta. O que eu quero dizer é que tudo que hoje acontece já foi entregue. Se você está aqui, não é por você, mas para aquele que habita em você. Tudo que acontece em nossas vidas não é por merecimento ou meritocracia, mas por aquele que nos amou e se entregou, simplesmente por amor. Graça, que é o DNA do Pai. É um amor, como diz aí, não merecido por aquele que não merece nada, que é eu e você, mas ele nos amou. Não depende se eu faço, se eu corro, se eu estou aqui toda semana ajudando o pastor, glória a Deus, que é difícil, certas vezes encontrar, mas não é por isso que ele te ama, não é por você fazer, porque ele te ama pelo quem você é, na sua identidade, na sua essência. Deus te ama quem você é. Quem tem filhos aqui? Eu tenho 3, já são de maiores. Eu os amo como um pai, dou a ele o meu amor, não pelo que eles podem produzir para mim, mas eu os amo, mesmo antes deles trabalharem, mesmo antes de fazer qualquer coisa, eu os amo. Pai olha para você
e ama cada um de nós pelo que nós somos na sua essência. E você quer ver o verdadeiro amor? É quando você não pode produzir nada, fazer mais nada, e ver quem é que vai estar com você, andando com você, quem que vai te visitar, e quem que vai falar assim, eu estou aqui para te ajudar. Você não pode fazer nada, hoje não tem mais utilidade, mas quem ama vai ao encontro e vai te abraçar e vai se revelar quem realmente te ama. Mas muitos hoje em dia se mostram que amam, mas pelo que pode produzir. E o que eu quero dizer para você, queridos, nessa noite, é que Deus, independente de quem você é ou faz, Ele te ama a si mesmo. O amor dele não é maior que ninguém, é todos igual. Só que a manifestação dele na vida de cada um vai depender de como você entende esse amor e como você se entrega a esse amor. É assim que ele se revela. Por quê? Faz assim com as suas mãos. Porque ele está dentro de você, ele habita em você, no teu espírito. Então você não tem que buscar nada por fora, você tem que buscar o que está dentro de você, para que possa eclodir, para que possa se manifestar. Então hoje o nosso dever não é falar, Deus, venha derramar. Ele já derramou, ele está dentro de você, você é casa dele. E nós temos aprendido que Deus hoje não habita mais em templo, feito por mãos de homem. Glória a Deus que tem os templos. E nem tendas, como Davi procurou, porque ele tinha um grande castelo, um grande ali lugar onde ele morava. Ele falou, eu não posso deixar a arca sozinha, vou criar uma tenda, pelo menos ali, vou criar um templo. Mas a palavra de Deus hoje diz que ele habita em casas. E a casa que ele habita é eu e você, aonde ele mora. E às vezes a gente fala, Deus vai visitar a minha casa, Deus vai visitar o meu lar. Sabe aonde Deus ele habita? Faz assim, dentro de mim. Você é uma casa onde mora você e o Pai, e o Filho e o Espírito. E o Espírito Santo está dentro de mim e de você. E é essa casa que ele tem trabalhado dia após dia. E é nessa casa que o Filho habita e que o Filho está crescendo, como diz Efésios 4, até que a estatura e a altura e a largura e a profundidade seja estabelecida na medida certa dele, dentro de nós. Então essa casa é a medida da graça e a medida da impartição do Filho, em cada um está. E quanto mais nos reunimos aqui, mais é manifestado o Filho. Porque o corpo dele, e qual é a cabeça dele, a qual ele habita, somos nós. E se ele está aqui e cada membro tem a sua função dentro do corpo, então entenda que não há inveja, não há dificuldade da gente se movimentar, porque cada um tem uma função e um propósito dentro desse corpo. E se cada um entender qual o propósito e fazer cumprir isso em Cristo, tudo vai bem. Pastor, profeta, apóstolo, missionário, mestres, todos trabalham juntos para a edificação e cada um no seu propósito. Amém? Vemos vários exemplos de transição. Uma delas, nós vemos a transição da queda do homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem e sua semelhança. Deus fez homem e mulher, a sua imagem e semelhança, para que fossem sacerdotes do Senhor e ministrassem sobre a criação, sobre tudo que Ele criou. A palavra do Senhor diz que Deus criou todas as coisas funcional. Tudo estava funcionando e colocou o homem como a coroa da sua criação para trazer o reino dos céus na terra, representando o que? A administração santa daquele que tudo fez. Então Deus deu ao homem um poder, e nós vamos ver em Salmos também que Deus fez um pouco menor do que os anjos para governar sobre tudo aquilo que Ele criou. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que Deus nos deu o governo de tudo que Ele criou, para que a gente possa gerenciar e ter uma boa gestão de tudo isso que aqui está. Sabe por que nós vemos um governo tão difícil, tão cruel? Porque as pessoas querem governar do seu jeito, não querem governar da forma do Pai. A criação geme, a criação sofre, e tudo aquilo que sofre, porque não há um governo alinhado com aquilo que é do reino dos céus. A Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de paz, alegria e justiça, que é manifestado através de quem? De nós, como o pastor disse. Como é que Cristo se manifesta? Através da igreja. Como é que o diabo se manifesta? Também através do homem. Ele toca através de você. Quando eu falo assim, Jesus vai estar hoje ministrando aqui na casa. Se Jesus já está ministrando, aqui não teria lugar de tanta gente vindo buscar Jesus. Só que eu quero dizer para você, olha para o teu irmão, Jesus habita no teu irmão e habita em você, irmão. Porque hoje nós temos uma mentalidade, uma cultura em que eu preciso ver como Tomé para crer.
Então as pessoas ainda estão esperando Jesus que ainda está ao lado. Não, Ele habita dentro de nós. O Espírito dele habita dentro de nós. E aquilo que era para ser já veio. E Ele disse, é preciso que eu vá para enviar o Consolador. Melhor é o Espírito Santo vir do que eu estar com vocês. Jesus falou, eu preciso ir, eu não posso ficar. Porque melhor é Ele habitar dentro de vocês do que eu estar ao lado de vocês. A Bíblia diz que o nosso próprio Deus, o Filho, Ele habitou e tabernaculou, encapsulou dentro do corpo de Jesus, Emmanuel. E o próprio Deus, Emmanuel, Deus conosco, estava em nosso meio. Toda a essência do Pai estava dentro do corpo de Jesus. E a Bíblia diz que o próprio Cristo enviado, o Espírito Santo, que estava com o próprio Pai, agia através do corpo de Jesus, manifestando toda a glória do Pai, mesmo ainda ilimitado, mas manifestava, até que se cumprisse o propósito do Filho, de morrer numa cruz. Por quê? Porque o primeiro homem perdeu a essência, transicionou da obediência para a desobediência. E a Bíblia diz que essa transição primiciou uma queda, trazendo ruína a toda a criação, até Jesus. Quem está entendendo, vamos irmãos aqui? Até Jesus. A Bíblia diz que Jesus transicionou uma nova aliança, um novo pacto. Algo no reino espiritual foi modificado. De todos os pactos nós vemos, de todas as transições que passam por Abraão, nós vemos Moisés, os pactos mosaicos, nós vamos ver a transição da lei, porque o homem fazia o que achava de melhor. Deus traz a lei para trazer um tutor, como uma babá, para fazer com que o homem não consiga, continue fazendo o que não presta, o pecado. Mas a Bíblia diz que ao trazer a lei, é como um protocolo de fazer assim, homem, você não faça isso, você vai morrer, porque a lei traz a morte, mas ela trazia o que? Uma direção ao que havia de vir. Então todas as coisas que aconteceu no antigo pacto, na antiga aliança, são sombras do que havia de vir. E a antiga aliança, ela nada mais é que sombra do que já foi feito. Ou seja, Jesus já veio. A Bíblia diz que em 700 anos mais ou menos, Isaías profetizou muito claro sobre a vinda do Messias. Ele é conhecido como profeta messiânico. E ele falava de uma forma tão precisa como se ele estivesse presente, vendo Jesus nascer, do que ele havia de fazer até a cruz. Por quê? Porque tudo aquilo que os profetas viam para Deus já foi feito. Eu não sei se você está entendendo. Deixa eu perguntar aqui, quem tem promessa do Pai aqui? Promessas de Deus? Todos? Ninguém mais tem promessa? Levanta a mão, irmãos. A promessa é boa ou não? É ruim? A promessa é boa, não é? Você não está perseguindo ela, o propósito? Mas a promessa não tem a ver com você. A promessa tem a ver com o todo. A promessa tem a ver com o corpo. A promessa tem a ver com a unicidade do corpo. A promessa tem a ver com o propósito maior dele. É como um rio, e que você está sobre esse rio. A promessa não tem a ver com você. A promessa não tinha a ver com Abraão. A promessa não tinha a ver com José em si. A promessa não tinha a ver com Esther. A promessa tinha a ver com o propósito eterno do Pai. Foi para isso que Deus fez o homem, para que revelasse toda a glória do Pai. E a Bíblia diz que Jesus trouxe isso de volta. O primeiro Adão pecou, mas o último Adão, a Bíblia fala que não é o segundo, o último, porque ele viu e cumpriu perfeitamente todo o propósito dele, de vir como homem, morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Depois de 40 dias ele sobe. Depois de 50 dias desce no Pentecostes. Estavam reunidos no local, com pessoas certas, no tempo certo. Olha para o teu irmão e fala, não basta ter a promessa, você tem que se movimentar no tempo certo dessa promessa. Porque tem pessoas que sabem, mas não se movimentam, ou é ansiosas, e se movimentam de tempo errado. E toda vez que você se movimenta no tempo errado, você come cru. Né? Ou quando passa do tempo, quando queima. Quem está pegando, falamos irmãos aqui? Está muito conectado à movimentação de intimidade com teu Pai. Como que você é diante de Deus? Como você se relaciona com Ele? Você fala muito, você pede muito, você fala com Deus, fala e não deixa Ele falar. Nós só podemos nos movimentar quando sabemos as instruções do que Ele fala. Então é melhor quando você entrar na sua intimidade. Quem está em intimidade, a todos que estão aqui, que vão entender o que eu estou falando, quem está em intimidade não fala muito, senão quebra a intimidade. Quem pegou aqui? A igreja é a noiva do Cordeiro. A palavra de Deus diz que quando entramos na intimidade, nós deixamos fluir, deixamos Ele fazer,
deixa ele se movimentar. Quem está pegando aqui? Deixa ele se movimentar. Ele está te instruindo a você ser um filho maduro, um filho com sabedoria, um filho que traz a responsabilidade, um filho que tem planejamento, um filho que tem empreendedorismo no espírito. Vamos dizer assim? Os empreendedores aqui, não sei, deve ter empreendedores aqui, já estou profetizando, né? CLT, vamos saindo para um empreendedorismo próprio. Mas o que eu quero dizer é que o empreendedorismo, a palavra empreender, chama-se chamar a responsabilidade para si. Isso é a palavra empreendedorismo. Quando você chama a responsabilidade para si, você está empreendendo. Você está colocando planejamento. Você está começando a se organizar, a se orientar e dar direção. Isso é planejamento administrativo. Toda vez que eu entendo essas movimentações, Deus colocou sobre nós gerenciamento, uma mordomia cristã, para a gente poder o que ter? Uma mordomia daquilo que Ele colocou para a gente gerenciar. Nós como os pastores temos, pastor, que dor de cabeça, correria, os irmãos, são um gerenciamento de várias situações. Cada um de nós temos uma função dentro do reino. E todos nós temos responsabilidade diante dessas funções. E todos nós passamos por transições nesses planejamentos. Ainda que o nosso planejamento diante dos olhos do Senhor, ou pensamos, nossa, mas eu planejei tanto, estava tudo tão certo, de repente Deus mudou tudo. Por quê? Porque os planos dele são melhores que os nossos, pensamentos são mais elevados que os nossos. E nem por isso eu vou parar. Olha para o teu irmão e diga, nem por isso eu vou parar. Eu vou planejar, mas vou me conectar e buscar, me planejar no plano que Ele já estabeleceu. Porque eu não ando segundo o que eu acho, numa expectativa de que, se eu fizer uma campanha, Deus vai fazer. Se eu subir um monte, Ele como um pai, Ele pode olhar para você e falar, eu quero até te dar, porque já é seu e muito mais. Mas você não está maduro para receber esse tamanha bênção, vamos dizer assim, que você precisa. Porque eu tenho muito mais para você, porque eu tenho poder para te dar, mas eu tenho algo melhor específico. Eu quero te preparar para você governar de forma certa. Porque se eu te der na tua mão, você não vai ter capacidade. Você vai gastar. Você não vai administrar. Você não vai cumprir o que é para ser cumprido. Quem está entendendo, vamos irmãos aqui? Então Deus vai dar para quem se manifestou. Muitos não entendendo nada. Ainda hoje muitos não entendem. Se aquele tempo o povo não entendia, eu não fico preocupado com quem não entendia. Eu fico preocupado com quem não entende hoje. Porque 2000 e poucos anos já se passaram. Mas eu quero dizer que nesses tempos, eu estou dizendo profeticamente, Deus está alinhando o seu corpo. Deus está trazendo uma junção. Deus está trazendo agora um enxugo. Deus está começando a colocar esse corpo padronizado. Esse corpo vai para a academia do céu. Toda a gordura, em nome de Jesus, vai embora. Tudo aquilo que não presta, interior dos membros ou fora, vão ser agora ajustados no padrão, nesse alto padrão. E eu quero dizer, vai queimar. Quem está entendendo, vamos irmãos? Porque para o processo ser bom, tem que queimar. Tem que haver dor. Não tem como você fugir dos processos. Os processos vão te levar a uma maturidade. Os processos vão te fazer ficar forte. Os processos vão te fazer governar melhor. Os processos vão te preparar para o que Deus já colocou para você. Os processos estão só preparando a gente para as mesas, para os lugares de governo que Deus já preparou para a igreja. Porque os lugares que Deus colocou na terra, os lugares de governo, é para quem? É para os filhos. Porque Deus criou todas as coisas para que os filhos governem, para que os filhos reinem, para que haja manifestação do Pai, para que a natureza entenda. E a Bíblia diz que a natureza e a criação anseia pela manifestação dos filhos maduros, dos filhos de Deus. E já é. Olha para o teu irmão e diga, o mundo está ansioso pela manifestação dos filhos, do Cristo que habita em você. Por isso que você... Entenda que não preciso buscar fora, já está aí dentro para se manifestar. É como uma semente que já foi plantada numa terra seca. Eu e você eram uma terra seca, mas essa semente já ativou e ela está dentro de você, buscando todos os dias água. Trabalho de Deus sobre você gradualmente. Essa semente está crescendo, a medida de Cristo está crescendo. E quando chegar o tempo certo, querendo você ou não, vai vir tanta
bênçãos, tanta colheita sobre a tua vida, que mesmo você não querendo, você vai ter que colher, porque está crescendo, e não é no seu tempo. Olha para o teu irmão e fala, não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é no tempo do pastor Wesley, não é no nosso tempo, é no tempo do Pai, é no tempo do dono da igreja, é no tempo do cabeça, é no tempo que se movimenta. Se ele é o cabeça, nós nos movimentamos juntos como corpo. Ele está para cá, não tem como se movimentar sem o corpo. Eu só me movimento dentro do corpo, porque não tem a ver conosco nessa transição. Se há uma transição, imagina o povo de Israel, o tabernáculo, havia uma administração de Moisés, junto com vários cabeças de liderança, porque quando a presença de Deus descia, precisava estabelecer o tabernáculo. A presença de Deus, se levantava a fumaça ali, a nuvem, tinha que se recolher tudo novamente, e sair e montar, e sair para onde a presença de Deus ia. Existe planejamento, mas uma coisa é certa, se a presença chegou, para. Se ele falou para parar, para. E sinta a presença. Se a presença sobe, vá com a presença, é transição. Tabernáculo é transição, é aonde Deus habitava em transição. Da onde? Do tempo do Egito até a nova terra, que é uma terra de promessa, que é a terra que Deus entregou aos filhos de Deus, ao filho de Israel. Tabernáculo, estamos em tabernáculo, estamos em transição. Quem está em transição? Então não espere águas calmas, só que a paz, que é uma pessoa, que é Cristo, que excede todo entendimento. E quando você não entender nada do que está acontecendo, e nem os que estão à tua volta, ela vai exceder todas as coisas e vai te trazer paz. Porque estar em Cristo não quer dizer que vai estar em paz ao nosso redor. Estar em Cristo é uma paz que é aqui de dentro para fora, que em meio às tempestades, você sabe lidar com elas. Como que lidar, como governar sobre uma tempestade de guerra, se você não tiver paz? Mas o príncipe da paz que habita em mim e você, está aqui para dizer para você, eu moro em você, e eu posso governar sobre a tempestade. Porque as pessoas perguntaram, mas como é que Jesus, né? Você teve uma frase que diz aí, como é que Jesus descansava? Você não tinha tempo nem de dormir, nem tempo de comer, nem tempo de almoçar. Ele descansava no meio das tempestades. Não pegaram não, né? Aí você vem aqui, Deus me abençoa, Deus já te abençoou, com todas as sortes e bênçãos no reino celestial. A Bíblia diz em Efésios 2,6 que nós fomos tirados de um império ditatorial, império. Temos um mundo com império, só que a palavra de Deus nos tirou como filhos desse império. Mesmo antes de tudo ser criado, nos elegeu nele. A Bíblia fala que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, e nos fez assentar em tronos junto com ele. Ninguém sentava, hoje podemos sentar. Sendo o único, o unigênito, desceu, se fez primogênito, porque nasceu da mulher Maria, e fez muitos filhos para Deus, e abriu um novo caminho. O que eu quero dizer, irmãos, para você, é que hoje somos filhos de Deus, e aquilo que havia de vir já veio. Hoje nós temos uma herança com o Pai, somos filhos e herdeiros com o Pai, e co-herdeiros com Cristo, de todas as promessas de Deus. Eu não sei se você entende, que o que você porta dentro de você, o que nós portamos dentro de nós, é tão rico, é tão grande, que você estaria agora aqui e falar, Senhor, eu quero, eu me alegro. Você não andaria preocupado e estressado com tantas coisas que não precisaria estar tão preocupados. Você estaria muito mais regozijante. Você estaria falando, Pai, eu estou compreendendo. Está virando a chave. Você está 20 anos à frente. Porque o Espírito de Deus que habita em mim, você faz você compreender o que o Pai fala. Não é de uma forma natural. Às vezes a gente fala, Pai, mas como? Não, obedeça. E quando você obedece, você anda numa dimensão sobrenatural, daquilo que você anda naturalmente. Quando você obedece, você sai do ordinário para um extraordinário de Deus, para viver aquilo que Deus tem. Só que isso é loucura, e somente para a igreja que vive essa dimensão. Não depende se você tem nome, não depende se você tem um bom trabalho, um bom dinheiro, não está conectado a isso. Depende da riqueza que habita em você e como você se movimenta nela. Porque tudo é seu, tudo que está sobre a terra, Deus te deu como governo sobre ela, para você ter. Mas Pai, porque eu oro e o Senhor não me dá? Talvez porque você ainda não está no tempo de amadurecimento. Mas eu quero profetizar com uma voz de Deus essa noite para mim e para você, que está chegando tempo antes para muitos aqui.
E que quando chegar na tua mão, você vai continuar ampliando as mesas. Você vai continuar sendo mais do que você é hoje. Porque quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas se você é infiel no pouco, no muito, às vezes pelo seu braço da força, você também será infiel. Deus, Ele tem riquezas e muito mais. Porque o teu Pai, o nosso Pai, é dono de tudo. É dono do ouro, da prata. Eu fiz uma busca, uma mensagem que eu preguei aqui lá no Zé Luiz, lá no Seis Maria. E eu fui fazer uma análise quando Davi quis criar o templo, fazer o templo, uma transição. Só que o Senhor falou: Davi, você não vai levantar o templo, porque você é um homem de mãos de sangue. O seu filho Salomão vai. Ele vai ser diplomático, vai ser um reino de paz. E a palavra de Deus diz assim, que Deus deu todas as instruções. Levaram ouro, levaram prata, levaram bronze, levaram ferro, madeira. Eu fui fazer uma estimativa e fui buscar o valor para os dias de hoje. Deu em média mais de 17 bilhões de dólares, se fosse hoje. Daria uns 87 bilhões de reais. Nossa, Deus, e aí? O pastor já olhou para o outro, eu olhei para o Zé e falei assim, e aí? Os irmãos falaram, nossa, 1 bilhão já. Mas a palavra de Deus diz que o povo deu liberamente. Como é que fala? Com gratidão. Como é que fala? Não consigo falar. Fala aí, pastor, melhor. Deliberadamente. Não foi por força nem por violência, mas por espontânea vontade. É muito dinheiro, não é? Mas entregaram. Davi se entregou até das reservas que tinha. A Bíblia diz que quando Moisés pede para fazer o tabernáculo, todos começavam a ofertar. Pastor, os irmãos sabem disso, quem sabe disso aqui, a ponto de Moisés fala, é muita oferta, já está bom. Eu sei que essa igreja é assim. Amém? Amém, irmão? Eu estou profetizando, cara. Profetizando que vamos ser assim. Porque nós temos que aprender na escassez a ofertar. Eu tenho aprendido uma coisa, não é o dinheiro que te governa, é você que governa ele. Não é o seu dízimo, você não está dando, você está devolvendo o que é dele. Você está trazendo um muro sobre a sua vida, um dízimo. Você não está ofertando, primiciando, porque porque eu sou bom, porque eu quero receber. Não, Deus tem muito mais para você. Ele só está ensinando você a se desprender de mamon, se desprender do ouro, e fazendo com que você seja e entenda que toda a riqueza que você precisa está dentro de você, e quando você se desprender, você governa sobre tudo. E eu quero dizer uma coisa, o homem que se desprende disso, ele é próspero, porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. A Bíblia diz que quando nós semeamos, nós estamos lançando o nosso futuro. Quando semeamos hoje, nós estamos aqui semeando, estamos ofertando a Deus o nosso culto. Nós não viemos buscar nada, nós viemos entregar a Ele. Eu não vim aqui buscar, eu vim entregar. Eu vim apresentar. A palavra culto vem da palavra cultivar. Como Deus fez o homem, fez Adão, para cultivar no jardim, no Éden. Porque a terra era um Éden, até que veio o pecado. Mas até então, a Bíblia diz que Deus criou o homem para cuidar, gerenciar daquilo que Ele criou, para cultuar. Então cultuar está além do culto de domingo. Quem está pegando, vamos irmãos aqui? Cultuar está na sua casa, como você cuida da sua casa. Cultuar está como você cuida do teu corpo. Cultuar está como você cuida das suas emoções. Como você tem gerenciado as suas emoções. O sentimento vem, mas as emoções se pode gerenciá-las. As emoções se pode controlá-las. Irais, mas não pequeis. Você tem ira, sentimento vem. Somos seres humanos. Mas gerenciar as emoções está muito conectado a um fruto do Espírito chamado domínio próprio. E quando o Espírito te governa, você consegue gerenciar. Como que eu posso gerenciar pessoas? Como que eu posso gerenciar aonde eu trabalho se eu não tenho controle das minhas emoções? Eu quero dizer que aquele que tem gerenciamento do Espírito de si, gerencia tudo muito bem. O Senhor está nessa noite dizendo para você, eu governo sobre você em paz. Não se preocupe, andeis ansiosos por coisa alguma, do que é vez de comer, do que é vez de beber, do que é vez de se vestir, porque eu sei bem o que você precisa. Você precisa de mim. Você precisa do Espírito manifestando de dentro para fora tudo aquilo que Ele quer, trazendo paz em meio à turbulência. E você fala, amanhã eu vou morrer. Não, você não vai morrer, porque você já está crucificado com Cristo. Quem está em Cristo não tem medo de morrer porque já está crucificado. Cada dia tome a sua cruz e siga-me, todos os dias. Quem está em Cristo sabe que está vivendo os melhores dias da sua vida. Quem está em Cristo aqui, irmãos? Quem está em Cristo está em transição todos os dias.
Vai ter dias que você vai estar assim lá embaixo, e você vai chegar para o pastor aqui e falar: pastor, tem tempos de deserto, está difícil, mas é só tempo, porque deserto não é para a tua vida toda, é um momento de transição para algo, um lugar, aonde Deus vai te levar. E quando chegar naquela terra, e quando começar a transbordar, você chegou e fala: pastor, agora cheguei na terra boa, na terra que o Senhor prometeu, tem gigantes, mas também já tomo posse dela, porque não há gigantes no meio da bênção que eu não vou vencer, porque Deus já me entregou a minha. E ao chegar nas bênçãos do Senhor, seja muito mais fiel ainda. Celebre na escassez, celebre na abundância. Tem gente que quando fala: não, agora eu vou descansar, e eu vou sair um pouco fora, pastor, vou descansar, vou viajar, não é pecado. Mas é o que eu quero dizer para você: celebre da mesma intensidade que você estava na escassez. Porque se Deus te deu, não é para você se vangloriar, é para você falar: obrigado, Senhor, e veja que Deus quer transbordar na vida de quem precisa. Porque não tem a ver com você, não tem a ver com José, mas tem a ver com José no Egito, que supriu não só o Egito, mas toda a terra no tempo da seca. Porque Deus vai suprir tudo que você precisa e muito mais, mas na vida de muitos. E quando você entender o que é governo e o que é prosperidade sobre a tua vida, você não vai mais ficar preso a coisas tão pequenas. Não, mas esse dinheiro que eu vou precisar para amanhã. Não, se Deus tocou, não estou falando para você fazer, mas se o Senhor fazer, faça, porque é pessoal. Deus vai prosperar o teu caminho. Há caminhos que o Senhor prova a gente para ver quem a gente é. Eu não estou falando de riqueza apenas isso aqui, irmãos. Estou falando de entrega no reino de Deus. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Toda vez que você é instruído e os seus ouvidos são abertos no espiritual para algo que Deus está falando para você. Já são 9h30. E é isso, pastor? Já é? Hã? Ai, graças a Deus. Pensei que o ponteiro estava no meio. Desculpa, irmãos. Volta aqui. Irmãos, quando a gente entende que as nossas movimentações estão alinhadas com a vontade do Pai, e tudo aquilo que Deus quer através de mim cumprir, e eu me desconecto desse tempo, desconecto desse cronos, e vivo uma eternidade de disposição, de uma oferta viva, de uma entrega viva, porque toda vez que eu vivo o propósito de Deus, eu vivo com uma oferta. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que hoje vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Hoje não vivo eu. Você pode dizer para você, falar assim: hoje não vivo eu. Irmão, Deus vai falar para visitar você, hein? Eu estou pregando aqui, mas eu vou ser visitado pelo que eu prego. Porque não é por palavra, é por movimentação. E eu prego, eu vou ser visitado porque eu tenho que ser provado naquilo que eu falo. Porque não adianta eu falar aqui se eu não viver isso. E você não adianta, porque posso pregar muito bem e você receber, mas se eu não vivo, de nada vale. Então toda movimentação de fé tem que ter obras, tem que ter ativações, tem que ser provado. Eu estava fazendo um estudo sobre o odre, a transformação de um vinho novo para um odre, né, para um odre novo. Toda vez que Deus faz uma transição de um vinho velho, quando Ele tira, não sei se os irmãos estão pegando, mas Deus Ele vai tirar muitas das vezes esse odre velho que ressecou. Para quem não sabe, o odre é feito de pele de animal. Ele precisa passar por processos de costura, processos de amadurecimento, processos de por dentro dele, né? Porque o odre leva o quê? Ele é flexível, ele é leve e ele é resistente. Quem pegou aqui os odres de Deus aqui? Olha para o teu irmão e fala: você precisa aprender a ser leve. Leve. Quem pegou aí? Resistente. E o que outro que eu falei mais? Flexível. Para suportar o que vai vir sobre você. Líquido, óleo, vinho ou água. Quem está pegando, vamos irmãos aqui? O odre ele carrega óleo, o odre ele carrega água, o óleo carrega vinho. Nós carregamos uma essência. E quando entendemos que Deus ele precisa renovar, muitas das vezes, a nossa mentalidade, como diz o Romanos 12, para que possamos experimentar tudo isso, qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus, eu preciso me deixar. Olha para o teu irmão e fala: se deixe ser transformado. Permita, porque o adversário da tua alma não é mais o diabo, não é mais a morte, não é o pecado que te condenava, é você que vai
permitir que Ele, através de você, faça o que Ele quer. É você que todos os dias acorda de manhã e muitas das vezes você não quer que o Espírito te governe. Muitas vezes a sua carne, eu digo por mim também, porque eu também sou assim. Até que o Senhor volte em glória, porque é assim que Ele vai voltar, para poder fazer o que? Se manifestar sobre toda a terra com vara de justiça. E cada um de nós vamos ter uma vara de ferro, tá, irmãos? Justiça. A palavra de Deus diz que enquanto estamos aqui, estamos cumprindo a nossa comissão. A missão é do Filho, junto conosco, e nós com Ele, cooperadores dessa tão grande obra. Perguntaram para Jesus: Senhor, o que é fazer a obra de Deus? E o Senhor falou assim: é crer em mim, a crer naquele que Ele enviou, em mim. Quando você crê nele, descansa nele, você está fazendo a obra de Deus, porque quem é o autor e consumador da tua fé é Jesus, e é Ele que faz a tua grande obra em nossas vidas e na vida das pessoas. E Ele nos chama para ser contribuinte junto com Ele nessa tão grande obra. Você pode dar glória a Deus pelo amor dEle por você? Porque foi Ele que te escolheu e te elegeu, não foi você. Foi Ele que te amou, mesmo antes de você falar, eu aceitei. Não, foi Ele que te aceitou. Essa é a graça. A graça te alcançou. Essa transição onde você está, e eu também, dia após dia, está nos levando a um lugar, a um ambiente de alto padrão. E esse alto padrão já habita em mim e habita em você. O Espírito de Deus que habita em nós, todos os dias Ele busca se manifestar, e através da vontade do Pai, porque Ele conhece e sonda o profundo de Deus. É o Espírito de Deus que conhece todas as coisas, que habita em mim e em você, e Ele quer se manifestar de dentro para fora. As pessoas falam assim: nossa, está um apocalipse lá fora, tem terremotos, mas as pessoas estão um pouco equivocadas da palavra revelação. Apocalipse é o que Deus está fazendo na transição. Apocalipse é o que Deus está fazendo, trazendo revelação, de dentro para fora, um eclodir, de dentro para fora, manifestar, isso significa apocalipse, manifestação. Quem está entendendo para os irmãos aqui? Quando você passa por uma prova, quando você passa por uma moinha, quando você passa por um Getsemane do Senhor, Ele vai te pressionar, e o que está dentro de você vai sair para fora. E é o que está dentro de você que precisa ser manifestado. E se o que está dentro de você é bom, vai gerar um bom perfume, um bom azeite. Mas se não for bom, vai manifestar também o que não presta, mas que saia, em nome de Jesus. Porque na pressão vai manifestar quem você é. Quem entenderam, meus irmãos aqui? E tem muita gente saindo da pressão. Senhor, faz isso, quer pular esses estágios. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: não fuja dos processos. Eles estão te transicionando para algo, ainda que você não entenda. José então não entendia, mas a transição ele foi entender lá na frente. Calma, calma. Foi permissiva de Deus, tudo isso que aconteceu comigo, meus irmãos, para que Deus se manifestasse em nossa vida, em nossa família e na terra do Egito, tudo o que Ele tinha que fazer. Está tudo no plano de Deus, não tem nada fora do comando, do controle de Deus. Olha para o teu irmão e fala: saia do teu controle, da tua vida, e deixa Ele controlar, deixa Ele comandar. É difícil, irmãos. Na teoria é fácil falar, mas é difícil na prática, porque a gente é acostumado a controlar as coisas. Eu estou falando que por mim eu tenho esse ticket, mas quando nós confrontamos com a movimentação do Espírito, nós vemos que não adianta eu querer fazer isso ou aquilo se o Senhor não fazer. Não adianta. Podemos fazer isso e aquilo, não vai acrescentar nada, mas se o Senhor estiver no negócio, você pode ter certeza que vai acontecer. A movimentação de Deus é que cria todas as coisas. Haja luz, o que faz crescer, o que fala assim: vai Pedro, anda sobre as águas. Mas sobre uma ordem ele andou. Ele não foi simplesmente andando sobre a água porque ele falou: nossa, eu vou andar sobre as águas ao encontro do mestre. Não, ele ouviu a voz e disse: venha ao meu encontro, sou eu, não temas. Aí você vai. Quem está entendendo? Quando ele dar a ordem, vá, não fique. Se ele não falar, ore. Se ele não responder, ore. Se ele não falou, descansa. E não se movimente sem que ele se movimente e dê a ordem. Mas, pastor, isso vai exigir o quê? Vai exigir um ouvido aguçado para você ouvir a voz do teu pai e o que ele quer.
Ai, mas pastor, mas e o que vai acontecer? Calma, Ele está no comando de tudo, Ele está no controle. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus e obedece, está há mais de 20 anos para frente. Por quê? Porque está no centro, no alinhamento da vontade de Deus. E é nesse alinhamento dos trilhos proféticos de Deus que você e eu precisamos estar. Que os trens do Senhor precisam estar. Que as locomotivas do Pai precisam estar nos trilhos, na perspectiva profética do que Deus quer que você esteja. É como se você pegasse, vou dar um exemplo aqui. Você vai até Taubaté, até Caraguá. Você vai pegar uma serra, se você for para Taubaté. Você vai subir uma serra de 8 quilômetros. Você vai pegar depois da serra até Taubaté vários percursos, com várias sinalizações, com várias curvas, de como você precisa andar. O tempo das placas, os tempos de aceleração e diminuição, para não criar nenhum incidente no caminho. Você vai averiguar o seu carro, você faz um planejamento. Às vezes há alguns contratempos, mas o caminho de Deus é mais ou menos isso aí. Quem está pegando, vamos irmãos? Deus já desenhou profeticamente o que vai fazer. E se você não sair do trilho e andar certo, pelaquilo que Deus desenhou no GPS do Espírito e andar certo, você vai chegar ao destino que Ele quer. E é no meio desse caminho que estão todas as bênçãos que Deus já falou que vai fazer. Só que a gente é teimoso em querer fazer do nosso jeito e pegar um atalho e querer fazer do nosso jeito. E no meio do processo a gente paga um preço mais alto, porque a gente saiu do caminho a qual o Senhor falou, é esse que você tem que seguir. Mas Senhor, o processo é doloroso, porque esse caminho é difícil, mas eu não disse que ia ser fácil, mas eu estou com você nesse processo. E esse processo, esse caminho vai te levar ao destino a qual eu tenho feito para você. Então não tem a ver em si só com o processo, não tem a ver em si com aonde Ele vai te colocar, tem sim a ver como você está em obediência ao teu Pai, como você anda como filho e em gratidão a Ele. Tem a ver como você é como filho. Se você é um filho obediente ou você é um filho desobediente. Todas as promessas são sobre nós, mas depende como você está, em obediência ou desobediência. Ou você anda na obediência por gratidão, por oferta, porque Ele é o meu Pai, porque eu amo, porque me constrange em não fazer. Então esse amor que me constrange me faz me doar a Ele. Então como filho me dou, e não há alto preço para isso, porque o alto preço já foi pago. Então eu me dou, e isso é o mínimo que eu posso fazer. Eu venho não para receber, eu venho para agradecer. Eu venho para ofertar a minha vida. Eu venho para entregar. E o Pai fala, filho amado, filho amada, como eu amo isso. Então aqui está para você, porque eu me agrado e eu te dou. Quem está entendendo, meus irmãos, aqui? Quanto mais eu me dou, quanto mais eu me deixo queimar, quanto mais essas águas me tomam, quanto mais eu me deixo fluir, quanto mais essa transição me leva a um novo estágio, quanto mais o medo e a insegurança vem, mais eu sei que Ele cuida de mim. Quando todas as coisas parecem que já acabarem e ao fim, Ele diz, não! Há uma continuidade, porque há uma promessa minha, porque não é do seu jeito, não é da sua forma, mas é do meu jeito, da minha forma. Há algo novo de Deus sendo colocado sobre essa igreja. Quando eu falo, porque não tem a ver em si com você, mas com o corpo, tem algo de Deus sobre essa igreja, e que Deus quer fazer, e vai te levar a um estágio maior, a responsabilidades maiores. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, mais responsabilidade. Senhor, um dom, 2 dons, 5 dons, 2 cidades, 5, 10 cidades. Eu não sei o que Deus lhe colocou para você, mas uma coisa é certa: aquilo que Ele colocar, se você entender o propósito que Deus tem sobre a sua vida, multiplique, governe bem, zele. Porque se você governar bem, até o que não governa bem, Ele vai dar para você. Para que você governe. Não foi assim que o que escondeu um talento? Tirou do que tinha e deu para que tinha 10 que multiplicou. Porque a palavra de Deus diz, não tem a ver em si com a minha, Jesus, coitado de mim que estou sofrendo, eu estou morrendo. O Senhor não tem seus filhos como coitado, porque filhos não são coitados, filhos são príncipes e princesas. Filhos têm sobre eles a autoridade do Pai, já foi dado. Faz assim com suas mãos, diga assim: eu não sou um coitado, eu não sou qualquer um,
Eu sou um representante legal do céu, eu sou filho de Deus. E tudo aquilo que eu tenho sobre mim, que foi o meu pai que me deu, é meu por herança. Eu tomo posse. Antigamente, as pessoas guerreavam, hoje nós lutamos. A nova aliança, ela traz uma dimensão de luta. Como a guerra de sumô. Quem já viu luta de sumô aqui? Judô. Luta de sumô. Você pega dois lutadores, você tem que tirar do ringue. É como você lutasse por aquilo que já é seu por herança. Deus já te entregou. E você luta por quê? Porque a terra que Deus colocou para você já é sua. A sua família, que Deus falou que através de você vai trazer para a presença dEle, é do Senhor Jesus, é sua. E você tem que usar da sua boca. Olha para o teu irmão e diga: use com sabedoria a sua língua. E com autoridade, porque o poder da vida e da morte está no poder da língua. Bem faz a quem o bem utiliza. Por quê? Porque o que habita dentro de você gera todo o caminho de criação. Cristo que gera, que está dentro de você. Se você olha para alguém e olha para o cenário que está ao teu lado e fala: nossa, o cara bebe, está bebendo, um traficante. Aquela pessoa não tem jeito para ela. Não, você vai usar como filho de Deus. Você já é em Cristo. Eu profetizo, porque o que habita em mim gera vida e gera transformação e cria todas as coisas. Então, quando você fala sobre a tua casa, é o que vai ser. Sobre a linha profética que Deus já falou que vai ser. Quando você olha para a tua cidade e você amaldiçoa, você está trazendo maldição como igreja, porque você tem poder na tua boca, igreja, para amaldiçoar, para, como Jeremias, para edificar ou para destruir. Tudo aquilo que habita em você, ela tanto pode construir como destruir. Quando você olha para algo, você foi chamado para trazer vida. Então usa da sua vida com Deus para trazer vida. Mas isso vai gerar de você intimidade. E a tua intimidade vai trazer paz na terra que você mora. A tua intimidade com Deus vai trazer vida onde você mora. Nós vemos cristãos hoje, às vezes falando coisas que não se devem dentro do trabalho, dando mau testemunho. Por quê? Porque não estão tendo vida de intimidade com teu pai. São filhos, mas longe de ouvir teu pai. Longe do peito, como João estava diante de Jesus, não conseguindo ouvir o coração do pai. E nessa noite Deus está falando para mim e para você: venha para a minha presença e ouça o que eu quero falar. Eu quero te trazer paz, conforto, descanso. Descansa em mim, para que você possa manifestar no mundo a minha plenitude. Tudo o que eu quero como filho de Deus, é minha obrigação manifestar a luz de Cristo nas trevas. É minha obrigação, naquele lugar terrível de trevas, manifestar Cristo. É minha obrigação gerenciar bem. É minha manifestação ali, saber fazer de forma certa. É minha obrigação não agir de forma errada. É minha obrigação agir legitimamente e integralmente. Quem está entendendo? É a minha obrigação andar de forma correta, como o padrão do céu. Porque eu manifesto. E quanto mais você manifesta Cristo, mais Deus coloca governo sobre você. Quanto mais você manifesta integridade, confiança, até mesmo na vida das pessoas lá fora, porque as pessoas estão de olho nisso, você gera governo sobre você. O que é governo? Confiança. Coloca sobre você chaves. Coloque sobre você portas abertas. Coloque sobre você um governo. Quanto mais você manifesta, mais você tem autoridade, mais governo. E o diabo, sabendo disso, ele vai querer de todas as formas fazer você pecar. Não é você errando qualquer coisinha. Pecar na dimensão errar o alvo, mas tem a ver com você andar sem perspectiva de onde você está indo. Isso é pecar. Quando eu ando sem saber o que tem que fazer pelo Espírito, isso é pecar. Porque toda vez que eu me movimento sem a vontade de Deus, eu peco. Eu semeio fora da direção. Eu estou fora do trilho. Mas quando eu me movimento pelo Espírito, eu saio dessa dimensão de pecado e semeio naquilo que Ele quer. Quem está entendendo, meus irmãos? Você coloque de pé. Pastor, são 8:45. Ó, cheguei no tempo, hein? Eu respeito muito isso, viu, gente? Aleluia. Estamos em tempo de transição. Hoje é o último dia nesse templo, nesse lugar, nesse salão. Não sei quanto tempo vocês ficaram aqui, mas há algo novo de Deus aguardando sobre as nossas vidas. É muito bom a gente transicionar, não é gostoso? Você fica uma expectativa, né?
Nossa, você posta na rede social, um novo tempo, isso é legal. Nossa, como é que vai ser um novo ambiente? Já passei muito isso, viu, irmãos? Transição. E é muito gostoso ver essa perspectiva, na expectativa em Deus. É na expectativa de Deus o que Ele está fazendo. E isso é muito bom, porque traz renovo em nós. Nossa, eu vou chegar o primeiro dia do culto. Eu pensei que ia pegar o dia lá, mas eu falei, Senhor fulano, você vai fechar. Tá bom. E estamos aqui celebrando. Pegou? Se você não celebrar, entrar, celebre ao sair. Tá? Deus não habita mais em templos, nem em tendas. Ele habita em casas. Ele habita dentro de nós, onde você possa olhar para as estrelas e falar: eu sou sendo governado pelo Senhor. Abraão não sabia, mas ele obedeceu, e isso foi imputado como justiça. Pai, em nome de Jesus nós oramos, e nós cremos, meu Pai, naquilo que o Senhor tem manifestado nesses últimos dias. Dias esse, meu Pai, de glória, porque o reino de Deus, ele está em constância crescimento. Como um avião que sai da sua, meu Pai, pista, está, meu Pai, decolando. O reino de Deus é como um avião que está fluindo para os altos. A igreja, ela não, meu Pai, para, ela marcha triunfante, e as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja está passando. Nenhuma porta do inferno vai parar, porque a igreja está se ficando madura. Os filhos estão amadurecendo, estão passando pelas escolas de Deus e pelas faculdades, aonde o Senhor está trazendo sobre eles aprimoramento, está trazendo amadurecimento, está trazendo sobre eles, meu Pai, capacitação para governo, para reinar. E a igreja, ela marcha triunfante para manifestar na terra tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. Oh, oh Senhor, aqui está um povo que te ama. Não porque, meu Pai, o Senhor pode multiplicar o peixe e o pão, mas porque o Senhor é a essência de toda a vida. E que essa vida soe, essa vida de Deus venha engolfar a tua vida, e que essa vida de Deus venha transbordar como uma fonte inesgotável, de dentro para fora. Que Ele possa transbordar, e que você possa ser levado por esse rio, de forma que essa transição de Deus faça você entender que Ele está no comando e no controle de tudo. É Ele que governa você, é Ele que governa a sua casa, as suas finanças, a sua saúde, é Ele que cuida. Nem você sabe o que acontece quando você se alimenta. Você leva a comida à tua boca, mas depois para dentro há um processo que o teu corpo faz, que nem você sabe. Deus está cuidando dos mínimos detalhes daquilo que você nem compreende. Mas é nisso que Deus está fazendo gerar vida, energia. Deus está estabelecendo sobre o seu corpo energia, vida, para que possa caminhar. Aleluia. Eu quero profetizar que em nome de Jesus haverá, meu Pai, uma grande colheita ainda nesse ano. Esse é janeiro, é uma noite de primícia, é uma noite de transição. Haverá multiplicação, haverá mais responsabilidade, sim, mas haverá mais manifestação no reino de Deus. Haverá muita mais salvação, vidas transformadas através dos filhos amadurecidos, filhos transformados em um filho que entende a transição, que obedece às movimentações, e que não para no meio do rio, e que não é ilha parada, mas flui pelo Espírito, porque se vivemos no Espírito, devemos nos movimentar também pelo Espírito. Oh Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque o Senhor continua a tocar. O corpo toca em todas as áreas, e Deus está tocando aqui e falando para mim e para você: sou eu que cuido, e se eu bem sei o que eu tenho para você. Os meus planos são melhores que o seu. Deixa eu fluir, deixa eu fazer. Profetiza e fala: deixa Ele fazer, porque Ele está fazendo na sua vida, mas vai pegar a sua família e a sua geração. Deus não para, porque Ele é um Deus geracional. Deus não para, porque Ele não para em você. É através de você, e através dos seus filhos, netos, bisnetos, e a geração a qual Deus elegeu. Obrigado, Senhor. Nós te glorificamos, e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém.